dia! Bem-vindos ao programa Mãozinhas que Fazem. Hoje vamos receber uma convidada formada em letras, dramaturga e escritora. Vem para cá, Ana. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, Ana, fala um pouquinho sobre o seu currículo para a gente, antes da gente começar a falar sobre a importância do brincar. Bom, eu sou formada em letras, como você disse, sou escritora, dramaturga, também tenho uma experiência com a participação em conselhos, né? Eu fui conselheira nacional de juventude, conselheira estadual de saúde e hoje eu atuo como orientadora pedagógica, formando educadores e ofertando atividades lúdicas e culturais para as crianças. Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Começa falando para a gente um pouquinho sobre a importância do brincar. Bom, o brincar, ele é a linguagem da criança, né? A criança se expressa através do brincar. Então, é muito importante que a gente ofereça oportunidades para que essa criança desenvolva diferentes brincadeiras. Por que isso? Porque o brincar, ele desenvolve a imaginação, a criatividade, fortalece vínculos entre as crianças, entre os pais também. Se o pai brinca com a criança, ele está favorecendo todas essas questões que eu disse agora. Quando você diz que nós devemos ter um ambiente próprio, né, para poder proporcionar essas brincadeiras para as crianças, o que é esse ambiente próprio? Por exemplo, você pode disponibilizar diferentes materiais para essa criança brincar, né? Então, quanto mais esses materiais forem materiais simples, eu acredito nisso, por exemplo, caixas de papelão, rolinhos de papel higiênico. O que dá para fazer com uma caixa de papelão? Olha Conta pra gente. Vou contar. Eu faço isso com a minha filha. Vou falar até da minha experiência como mãe, né? A gente sempre tem a experiência como educadora, mas como mãe isso também vem muito presente. A gente pode montar túneis para as crianças entrarem dentro e explorarem essa possibilidade. Você pode montar um castelo junto com a criança, né, a partir desse material. Você pode também fazer um carrinho, né? Você pode criar um foguete. Um robô. Exatamente. Então, o que eu entendo é que quando você coloca um material que você tem dentro de casa mesmo, né? Uma forma de... A embalagem da pizza... Ok? Isso. Você pode construir N possibilidades para a criança brincar. O que favorece também aos pais e ao bolso dos pais, né? Com certeza. Aquela visita constante a lojas de brinquedo, né? E é verdade ou não? Com certeza. Eu acho que você tem essa questão prática, né, que a gente pode economizar um pouquinho no nosso bolso e também oferecer para essa criança a possibilidade dela criar a partir da sua própria experiência. Então, quando ela pega, você deu um exemplo legal, né, a forma, né, o escorredor de macarrão, coloca na cabeça, aquilo vira um chapéu. Ela está criando outros símbolos, né, que isso vai impactar na sua vida adulta, né? Por exemplo, a criança pode, no futuro, ser um profissional muito mais criativo, né, com essas experiências que ela tem na infância. Então, eu acho que é importantíssimo nós, como pais e educadores, ofertarmos essa variedade. Ali mesmo, né, no contexto, né, uma caixinha de sabonete ou de pasta de dente. Então, e hoje a gente está falando de materiais recicláveis, né, muito na nossa sociedade, né, a importância de se reciclar. Então, é uma maneira também da gente fazer a nossa parte de maneira lúdica, né? Falando sobre a importância do envolvimento dos pais com os filhos na hora de brincar. Isso deve acontecer com que frequência? Porque hoje em dia os pais trabalham, né? Pai, mãe trabalha, acabam ficando menos tempo com os filhos. Como que a gente transforma esse pouco tempo em um tempo rico, né? Qualitativo, para os pais brincarem com os filhos? Eu acho que a primeira coisa é ouvir a criança, olhar para a criança, ouvir a criança, entender o que ela deseja naquele momento, né? Isso você pode fazer, por exemplo, você está falando, né, do nosso tempo, mas que seja meia hora que esse pai pare, sente com essa criança, desligue a televisão, eu recomendo. O celular. Eu ia o chegar tablet. O computador, né? Então, assim, tem esse tempo, que seja meia hora, que ele faça isso todos os dias, meia hora, ele consegue estabelecer uma relação de olhar, né? De ver o outro como ser humano, de olhar essa criança na sua potencialidade, sentar com ela. Ele pode criar um espaço de brincar, que a gente usa muito na educação, que são os espaços de faz de conta. Ele pode ter kits, né, ali, por exemplo,
vamos brincar de escolinha. Então, ele disponibiliza alguns materiais, né? E aí a criança vai também dando esse caminho, né? Você pode ter... ele pode montar os kits com a própria criança. Então, vamos pensar, o que é brincar de veterinário, por exemplo. Então, com a própria criança descobrindo, o veterinário pode usar uma escova, pode usar uma injeção, pode usar o que ele usa para cuidar dos bichinhos. Tem que ter bichinhos e construir esse processo com a criança. Mas eu recomendo que, pelo menos meia hora por dia, os pais desliguem tudo e se desliguem e se conectem com a criança. Brincar é um direito humano? Com certeza. A gente tem a Convenção de Direitos das Crianças, né, que é uma convenção que foi organizada pela ONU e vários estados, né, do mundo inteiro, os estados, os países assinaram essa convenção, inclusive o Brasil. E nessa convenção a gente tem o artigo 31 que fala sobre a importância do brincar, né, e que o brincar é um direito da criança, né? Então a criança tem que vivenciar isso, né? Então brincar é um assunto sério, é coisa séria, né? Então a gente já vê aí um documento oficial falando disso. Além disso, no próprio ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também tem isso referendado lá, né, que é a importância e o direito da criança de brincar. Como os pais e os educadores eles podem garantir o lúdico para as crianças? Da mesma forma que a gente falou dos pais, de ter essa meia horinha, eu também considero importantíssimo que a escola garanta na rotina semanal dessa criança um espaço para brincar. Se a gente não consegue todos os dias, às vezes pela carga horária da escola, a gente ter isso na rotina semanal. E aí a gente pode pensar em algumas atividades, né? A gente pode separar essas atividades em 3. Né? Uma que seriam o que a gente chama de faz de conta, né? Esse processo simbólico, que é um pouco do que a gente já falou dos kits, né, por exemplo, dos kits lúdicos, né? Isso pode ser uma estratégia. Outra estratégia são jogos de regra, né, que aí você pode usar jogos de tabuleiro, jogos coletivos, para discutir regras de convivência, né, para que a criança também se relacione de forma colaborativa com os colegas, para que ela aprenda, né, a relação entre ganhar e perder, né, saber um pouco essa relação do que é competir. Além dos jogos de regras, a gente também tem o que a gente chama de brincadeiras e brinquedos tradicionais, que aí é mais ligado à cultura tradicional, por exemplo, um brinquedo tradicional peão, né? Então, isso também possibilita aí diferentes momentos e oportuniza o brincar. Então, vamos voltar para o primeiro que você citou, que é o que estimula a imaginação. Até que idade a gente deve investir em contos, né, com as crianças? Que idade que isso deixa de ser interessante e aí as crianças acabam se interessando mais por jogos, tanto os cooperativos quanto os jogos de competições? Você fala contos de fada? Contos de fada. Até que idade isso vai? Sim. Olha, isso varia de criança para criança, mas normalmente o que a gente recomenda é que até os 6 anos você invista na contação de história. Claro que a contação ela pode ganhar outros elementos. Mãe e pai conta história, Ana? Claro! Conta. Eu conto todo dia para minha filha antes de dormir. Ela me pede, né? E a contação de história ela tem um vínculo muito interessante, né? Porque a criança ela vai aprendendo a transformar aquilo que ela imagina em uma narração. Isso vai impactar quando ela vai ser alfabetizada, né, no processo de alfabetização. Então, a contação de história, mesmo antes do processo de alfabetização, é importante porque vai estruturando todo o pensamento e a narrativa. Mas, voltando no que você falou sobre os contos de fada, eu recomendaria que até os 12 anos a gente trabalharia com a contação de história. Claro que até os 6, a criança ela é muito mais receptiva a essa contação, da forma mais tradicional. No entanto, depois você vai colocando outros elementos. Em relação aos jogos de regra, eu acredito que a partir dos 6 anos ele tem um impacto muito interessante, porque a criança ela já tem um processo de se relacionar com os demais diferente. Quais os benefícios dos jogos de regras? Um dos benefícios, eu acho que é a questão da convivência e da colaboração. O jogo de regra, ele vai preparar essa criança, por exemplo, para o mundo do trabalho, para esse mundo competitivo, porque ela vai ter que lidar com as próprias frustrações, né? A gente não ganha sempre na vida e no jogo também não. Então, tem uma série de elementos aí de como eu vou lidando com a frustração,
né? Também, porque eu não posso ganhar sempre, né? Eu vou aprendendo a criar estratégias, o raciocínio lógico também, né? Se a gente vai pensar no jogo de dama, por exemplo, né? Ele tem uma estrutura, uma regra, né? Ele vai elaborando esse raciocínio. Então, isso tem um impacto também no próprio aprendizado dessa criança. Os jogos de regras, eles têm vencedores e perdedores, o que os diferenciam dos jogos cooperativos. Sim. Qual que é a diferença? Olha, eu entendo que os jogos cooperativos, você vai trabalhar muito mais o coletivo e essa relação. Nos jogos de regra, e dentro dessa questão mais competitiva, você tem que se colocar também como sujeito daquilo, né? E você tem uma certa autonomia também. Você vai criar as estratégias e isso vai te colocar outras questões, né? Como nós, quando estamos na vida também, né? Como adultos, né? Então, vai te preparar para esse lugar também de tomada de decisão. Eu entendo dessa forma. E a escola, ela deve garantir também tantos os jogos, essas possibilidades, né? Dessa distinção desses jogos. Trabalhar com a criança a parte das brincadeiras, os jogos de regras e os jogos cooperativos, ou cada escola tem um segmento. Nós só brincamos, só apenas brincamos, a outra só apostamos em jogos de regras, com vencedores e perdedores. Como que a escola deveria se portar? Eu acho que a gente tem que, quanto mais oportunidades diferentes de jogos e brincadeiras a gente oportuniza, melhor. Porque a criança ela vai passando por diferentes experimentos, né? Porque eu acho que a infância tem isso, a criança ela tem que ter diferentes experiências. Então, eu acredito nisso, né? Que a escola... Claro que cada escola também tem sua pedagogia, tem as suas, né, questões, mas eu entendo, como educadora, que a escola ela tem que oportunizar, seja jogos de regra, jogos competitivos, brincadeiras lúdicas, mais relacionados aos jogos de faz de conta. No próximo bloco, tem mais Ana Galhardo falando sobre a importância do brincar. Voltamos já.